povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, a palavra diz: eu, o Senhor, ouvirei e sararei a sua terra. Ele quer sarar a terra do nosso coração, a nossa casa, a nossa vida, a nossa cidade, a nossa nação. Não é sobre um partido, não é sobre o lado que você está, é sobre o Brasil, é sobre o lugar que nós vivemos e que nós amamos e que Deus nos plantou. E queremos gritar essa noite por justiça. Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Ninguém escapa dos seus olhos. Ninguém há de ficar em pé diante do seu trono. Todos os reis, todos vão ter que se dobrar diante dele. Que ele tenha misericórdia da nossa nação, que ele tenha misericórdia do nosso povo, que ele tenha misericórdia das nossas vidas, que ele abençoe a nossa pátria amada chamada Brasil. Deus tem melhor. Estamos nos finais dos tempos? Meus irmãos, creio que sim. Creio que nós estamos nas dores de parto, que é o que a Bíblia diz que seria o início do fim. As notícias não são boas aqui no nosso país e também vindo dos Estados Unidos, assim como nós vimos na semana passada, o trágico acontecimento com aquele jovem que impactou a nós todos. Irmãos, na palavra de Deus nós vimos Estevão, um dos primeiros cristãos a perder a sua vida por Cristo, e assim nós vimos diante dos olhos do mundo, ao vivo, meus irmãos, ao vivo nós vimos mais um cristão perder a sua vida por Cristo de forma impactante e muito forte. Meus irmãos, eu creio que há algo espiritual no ar, portanto nós devemos estar firmes e fortes em oração. Agora veja este vídeo importante do Fernandinho, onde ele fala sobre a igreja, a importância da igreja. Devemos estar firmes na palavra do Senhor, firmes e focados na sã doutrina do Senhor Jesus e não sermos enganados por falsos profetas. Assistam esse vídeo aqui comigo, meus irmãos. Está vivendo um momento nas nossas igrejas muito perigoso. Eu vejo muitas vezes alguns amigos meus pegando caravana, indo para os Estados Unidos para aprender a fazer igreja. E uma coisa eu sei, que os Estados Unidos tem muita gente crente, tem muita gente fiel, tem muita gente que de fato são remanescentes do Senhor, assim como em todos os lugares. Mas eu sei também que eles sabem fazer muito bem uma igreja sem o Espírito Santo. E nós, como igreja brasileira, nós estamos correndo um risco muito grande, porque nós estamos dando valor à infraestrutura, ao que temos, ao que somos, o que alcançamos. É tudo eu faço, eu tenho, eu posso, nós somos a maior, nós temos isso, nós temos culto assim, o nosso culto é assado, a nossa câmera é assim, o nosso painel é assim, sabe? É tanta infraestrutura. E aí talvez você diga, mas qual o problema de ter isso? Não há problema em ter nada disso. Mas a questão é que existe uma prioridade. E a gente bem sabe que quando nós começamos a ter, essas coisas começam a competir com aquilo que é prioritário na nossa vida. Porque a igreja é a coisa mais simples que existe. É vida na vida do outro. É a dor que você sente doer mais em mim. É o seu problema, agora não é só seu, também é meu. E eu louvo a Deus. E louvo a Deus, eu sou muito grato ao Senhor Jesus pela oportunidade que Ele me deu de estar na minha adolescência em uma igreja em que literalmente me abraçou com todas as forças. E muitas vezes eu não queria, mas eles desejavam no meu lugar. Muitas vezes eu não queria estar ali, mas eles me puxavam para estar ali. Sabe, nós estamos vivendo um momento na nossa igreja brasileira que nós precisamos voltar, como já foi dito aqui,
ao início de tudo, às primeiras obras e voltar ao primeiro amor. Voltar realmente à essência de todas as coisas. E a essência é simplesmente nada mais do que Jesus. Jesus e Jesus e Jesus. Então, meus amigos, aqui nós vemos Fernandinho falando, indo ao ponto certo. Nós devemos voltar ao primeiro amor, à essência, que é Jesus Cristo. Nós devemos entronizar o Espírito Santo de Deus em nossos corações, para que nós não possamos compactuar com o que está acontecendo. Muitos escarnecendo da derrota do próximo. Simplesmente é amar o próximo, é um mandamento do Senhor. E alguém se escarnecer de alguém que perdeu a vida é muito triste, meus amigos. E um versículo que tem falado muito no meu coração nos últimos dias está em 1 Timóteo capítulo 4, onde diz que nos finais dos tempos muitos se desviarão da fé e serão enganados por espíritos mentirosos e estarão em doutrinas de demônios. Meus amigos, é muito forte e Paulo aqui já previa o que estava por vir nos últimos tempos. E eu creio que nós estamos nas dores de parto e nós passaremos por muitas dificuldades, mas aquele que estiver com o Senhor estará protegido. Outro jovem que está passando por uma é o deputado Nicolas. Nós devemos estar em oração por ele. E agora veja o que ele disse num dos últimos vídeos em que ele postou. Um recado aqui para uma minoria, mas que é importante. Um pai de 2 crianças deixou uma mulher para trás. Ele estava literalmente debatendo isso que ele fez a vida inteira. Nem concordo também 100% com ele, assim como não concordo 100% com ninguém. Mas ainda assim ele era o cara que não tinha poderes para nada além. Ele não era deputado, não era senador, não era presidente, nada. O cara que estava debatendo nas universidades. E daí a gente começa, obviamente, um movimento para que... Quais armas nós, direita, nós temos? A gente não tem, meu irmão, a grande mídia, a gente não tem o TF, a gente não tem os meios judiciais, né? A gente não tem as universidades. Isso é um trabalho, obviamente, que a gente está trabalhando para poder ter, mas nós não temos agora. Qual que é o meio de ação que nós temos? Expor essas pessoas. Para que, da mesma forma que elas são livres para poder falar, as empresas também são livres para poder demiti-las. Nós que somos de direita, se a gente comete um erro, tira uma fala de contexto, a gente é investigado, abre inquérito, fala que nós somos racistas, fala que a gente não é gente, nos desumaniza, mas eles podem falar o que quiser de nós, nos ameaçar, e aí tá tudo bem. Não, vai perder teu emprego agora também. Nós vamos atrás, a gente vai estruturar esse movimento para a gente conseguir realmente fazer todas as denúncias da maneira correta, certa, e cada um aqui, que até mesmo, talvez só dê a sua opinião, não tem nenhum problema, postou na internet, as outras pessoas do seu lado vão saber quem você é, e pode ter certeza de que eu sei muito bem quem nós estamos lutando. São pessoas que comemoraram, que estão fomentando, que abraçam, que estão gostando de um pai de família. Repito, é contra esses caras que nós estamos lutando. Se depois disso você não entender, amigo, aí o problema não é comigo, aí o problema é com você. Graças a Deus a maioria aqui, né, que já me segue há bastante tempo, é corajoso, mas ainda tem, né, uma minoria frouxa. E para vocês, sendo bem sincero, não quero vocês do meu lado. Não quero gente frouxa do meu lado. Porque se fosse qualquer um de nós, eu sei que vocês seriam aqueles, né, os apaziguadores. Só como diz, né, Winston Churchill, o apaziguador é aquele que alimenta o crocodilo esperando ser o último a ser engolido. Então eu sei muito bem, mais uma vez, e não sou mais o mesmo desde o dia 10. Desde o que aconteceu com o Charlie Kirk, desde quando eu vi a sua esposa, a sua filha, sabe, tentando entender o que aconteceu com o pai dele, pode ter certeza que o nível do jogo elevou. Realmente, meus irmãos, o momento que nós estamos passando é totalmente fora da curva e realmente acredito que estamos nas dores de parto. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, continuem firme com o Senhor Jesus, pois nele estaremos e seremos vitoriosos. Meus irmãos, vou ficando por aqui. Estará aqui no link, no primeiro link na descrição,
o nosso canal Reserva. Se inscrevam e nos ajude, pois estamos passando por algumas dificuldades aqui na plataforma. Então, meus irmãos, nos ajudem e se inscrevam no canal Reserva. Meus amigos, confira sua inscrição e compartilhe este vídeo com sua família e os seus amigos. E lembre-se, não temas, pois o Senhor é contigo. Até o próximo vídeo.